Fala Fera, essa é a nossa aula introdutória à óptica geométrica, beleza? Então, como já diz o nome, né? Vamos estudar a geometria do caminho percorrido pela luz. Antes disso, vamos dar uma revisada no que é luz, né? Na nossa aula de ondulatória, nós falamos das ondas eletromagnéticas, que são compostas da variação de um campo magnético perpendicular à variação de um campo elétrico, que gera essas ondas eletromagnéticas aqui. Esse é o espectro das ondas eletromagnéticas. A luz visível, como você pode ver aqui, é uma parte dela, tá? Uma parte bem pequena, inclusive. Então, esse aqui é o intervalo de ondas eletromagnéticas compostas de frequências que são percebidas pelos nossos olhos. Então, nós conseguimos enxergar esse intervalo de ondas aqui, tá? Aqui estão os comprimentos de onda que a gente consegue ver, de 400 a 700 nanômetros é o intervalo da luz visível, gerando esse espectro de luzes aqui, que são as luzes, as cores, né, que nós vemos no arco-íris. Bom, pessoal, agora vamos aprender termos técnicos, né, da óptica geométrica nessa aula introdutória. Primeiro, o que é um raio de luz, né? Raio de luz são linhas orientadas que representam graficamente a direção e o sentido de propagação da luz. Resumindo, é uma seta. Então, quando você vê um raio de luz, aqui no estudo da óptica geométrica, ele vai estar sempre representado por essa setinha, tá bom? Como você pode ver aqui na aplicação desse laser, tá? E nesses raios de luz que entram aqui nesse grande salão, ok? Então, raio de luz é uma linha que orienta o caminho que a luz percorre. Um conjunto de raios de luz se chama feixe de luz, tá? Esse feixe de luz é chamado de feixe de luz paralelo, porque todos os raios de luz são paralelos entre si, como nós podemos ver em alguns holofotes, tá bom? O feixe de luz também pode ser convergente, ou seja, os raios de luz se encaminham todos para o mesmo ponto, como é o caso do fenômeno da lupa, né? Ela concentra os raios de sol num ponto, podendo inclusive queimar, porque ele vai concentrar essas ondas eletromagnéticas aqui. No caso do sol, essas ondas transportam energia, né? Além de luz, essa energia térmica vai queimar o papel aqui, porque ela está bastante concentrada, tá? Como você pode ver aqui nesse GIF. Outro tipo de feixe de luz é o feixe divergente, que é aquele que de um ponto a luz diverge, ou seja, se espalha para outros pontos, como é o caso de algumas lanternas, tá certo? Você pode ver que o feixe começa fininho, ó, e ele vai se alargando com o passar do seu caminho. Então esse é o feixe divergente de luz, tá bom? Bom, com relação às fontes de luz, eu posso ter duas fontes de luz primária e fonte de luz secundária. Bom, com relação às fontes de luz, eu posso ter duas. A fonte de luz primária é aquela fonte de luz que emite a sua própria energia, né? Emite sua própria luz, tá certo? Como é o caso do Sol, como é o caso do fogo, tá? Alguns textos falam assim: a vela emite sua própria luz. Não, a vela não. A vela, ela não emite a própria luz. Quem emite a própria luz é a chama da vela, é o fogo, tá? Assim como algumas lâmpadas também emitem a sua própria luz, são fontes de luz primária. Fonte de luz secundária é todo corpo iluminado, tá certo? Ou seja, todo corpo que reflete luz. A lua, ela reflete a luz do sol, tá certo? Nós conseguimos ver melhor durante a noite. Então ela é uma fonte de luz secundária. Qualquer outro objeto que você enxergue, qualquer objeto que não emita sua própria luz, ele está refletindo luz. Você pode ver que esse rapaz, a gente só consegue ver ele com clareza quando ele entra nessa região iluminada, tá joia? Então a lâmpada seria a fonte de luz primária e ele que reflete a luz dela, a fonte de luz secundária, tá bom? Bom, com relação ao meio óptico, ele pode ser transparente, um meio óptico transparente, como essa lente do óculos, como essas janelas aqui, esses vidros, né, dessas janelas, portas, são meios em que a luz consegue passar sem muita perturbação, tá certo? Então nós conseguimos ver com nitidez através dos meios transparentes. O ar, a água potável, tá certo? São outros exemplos de meios transparentes. Nós conseguimos ver
com perfeição através deles, com nitidez através deles. Outro tipo de meio, um meio intermediário, é o meio translúcido. Nós conseguimos ver através dele, mas não com a nitidez de um meio transparente. Nessa primeira imagem, isso fica mais claro, que nós conseguimos ver aqui o braço, a mão da garota, né, dessa pessoa aqui, e através desse meio, né, dessa parede translúcida, nós não conseguimos ver detalhes, apenas praticamente o contorno. É o caso de algumas cortinas, né, de plástico, ou essas capas aqui também, elas são translúcidas, nós conseguimos ver através dela, mas não com toda a nitidez que o meio transparente tem. Então, o meio translúcido é um meio termo, né? Você consegue ver através dele, mas não com nitidez. E o meio opaco é aquele que você não consegue ver através dele, ou seja, essa mureta aqui, por exemplo, ela é opaca, você não consegue ver o rapaz através dela. A máscara e a roupa dessa garota aqui, elas não permitem que você veja através delas. Então, elas são meios opacos. Então, meio opaco é aquele que você não permite ver nada através dele, ok? Bom, pessoal, falando de luz, o conceito que muita gente se complica é o conceito de ano-luz. Por ter o termo ano, muita gente acredita que isso seja uma medida de tempo. E, na verdade, ano-luz é uma medida de distância. Ano-luz, pessoal, é a distância que a luz percorre em um ano, tá bom? Ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano. Então, sabendo que a velocidade da luz no vácuo, né, é de 300 mil km por segundo, né, 3 vezes 10 a quinta km por segundo, nós podemos medir o tempo de um ano em segundos, tá? Um ano tem 365 dias, vezes 24 horas de cada dia, são 8.760 horas, vezes 3.600 segundos, são 31.536.000 segundos. Então, esse é o tempo em segundos de um ano. Ora, agora que eu tenho a velocidade e eu tenho tempo, eu posso medir a distância. Distância é velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade da luz é 300 mil. O tempo de um ano é 31.536.000 segundos. Isso vai dar aproximadamente 9.460.800.000.000 de quilômetros. Então, arredondando, nós temos 9,5 trilhões de quilômetros. Então, essa é a distância que a luz percorre em um ano. Para você ter uma ideia, a distância entre a Terra e o Sol é uma distância de 8,3 minutos-luz. Ou seja, a luz do Sol ela demora 8,3 minutos para chegar até a Terra, tá? Então, se por exemplo, por um passe de mágica, o Sol apagasse agora, nós só conseguiríamos perceber a sua influência luminosa, né? A falta da sua luz, daqui a 8,3 minutos. Lógico que nós teríamos outras consequências bem mais desastrosas. Então, podemos concluir que a distância Terra-Sol é uma distância de 8,3 minutos-luz. Toda vez que você tiver essa relação, tempo-luz é uma distância. É a distância que a luz percorre nesse intervalo de tempo, tá joia? Ou seja, quando a gente vê uma estrela, nós estamos, na verdade, vendo o passado, porque aquela luz que nós estamos vendo agora, ela foi emitida há horas, há dias, há anos luz, tá certo? Estão a anos-luz de distância, então essa luz foi emitida há alguns anos atrás, tá bom? Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre os fenômenos ópticos. O primeiro é a reflexão, tá? Mas a maior aplicação disso são os espelhos. Acontece reflexão quando a luz ela ricocheteia, né? Ou seja, ela bate numa superfície e volta para se propagar no mesmo meio. Então aqui nós temos um laser, né, refletindo nesse primeiro espelho. Essa aqui é a onda refletida, refletido no segundo espelho e seguindo o seu caminho, tá bom? Bom, pessoal, temos dois tipos de reflexão. A reflexão regular, também chamada de especular, e a reflexão irregular, também chamada de difusa. Você pode perceber que na reflexão regular, as retas paralelas que refletem são refletidas também paralelamente, porque essa superfície é bastante refletora, ou seja, ela é bem polida.
Numa superfície irregular, nós temos feixes de luz que chegam paralelos, mas que são refletidas de maneira irregular, como disse o nome, ou seja, elas não são refletidas paralelas como no primeiro caso. Qual é a consequência disso? Numa reflexão regular, nós conseguimos ver com nitidez a imagem refletida. Numa reflexão irregular, nós não conseguimos ver com nitidez a imagem refletida. Você pode ver que essas imagens refletidas aqui, elas estão bastante borradas, tá bom? Bem, pessoal, outro fenômeno óptico é a refração, tá joia? Refração é quando a luz ela atinge uma superfície e passa a se propagar em outro meio. Aqui nós temos o ar e a água. Então a luz bateu na superfície da água e passou a se propagar dentro dela. Esse fenômeno é o fenômeno da refração. Então bateu, voltou é reflexão, bateu, entrou é refração. Aqui nós temos uma imagem que você vê esse raio de luz, né, que atinge essa superfície de acrílico e passa a se propagar dentro dela. Tá joia? A refração ela também é composta de reflexão. Então parte da luz é sempre absorvida, uma parte refletida e outra parte refratada. Mas o que seria a luz absorvida? A absorção é quando a superfície, ela, como diz o nome, absorve, né? Ela parte da luz fica nessa superfície, né? Nem volta, nem passa a se propagar no outro meio. As roupas pretas, por exemplo, se você sair num dia de alta incidência solar com a blusa preta e depois trocar por uma blusa branca, você vai perceber que a branca, que tem alto poder de reflexão, ela vai esquentar menos e a preta vai se aquecer mais rapidamente porque ela absorve a parte da luz, tá certo? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula introdutória à óptica geométrica. Sugiro que assistam todas as outras aulas dessa playlist e as próximas de óptica também. Bom, gostou, curte, se inscreve no nosso canal e compartilha com a sua galera, beleza? Aquele abraço.